E aí, pessoal, tudo bonzinho? Hoje a gente vai falar sobre, preste bem atenção, a gente vai falar sobre cinética química. Cinética química, ela estuda a taxa de desenvolvimento de uma reação. Em outras palavras, ela estuda a velocidade com que as reações ocorrem. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente deve pensar não é qual é a velocidade da reação. A gente deve pensar primeiro por que algumas reações ocorrem e outras não? Porque existem algumas reações e outras não existem. Eu acho que isso é um ponto primordial para que a gente comece a entender o assunto. Então, lembre-se, cinética química estuda a velocidade, mas para que tenha velocidade, primeiro eu tenho que ter a reação. E aí a minha pergunta para você é bem direta. O que é preciso para que uma reação ocorra? Para que uma reação ocorra, a gente precisa que existam três fatores. E esses fatores têm que existir ao mesmo tempo. Você tem que ter afinidade entre os reagentes, ou seja, as moléculas, os átomos, os íons que estão reagindo ali, eles devem ter uma afinidade. Eletronegativo com eletropositivo, tá? Baixa energia de ionização com alta energia de ionização, metal não nobre com ácido. Então, essas características que fazem com que eles reajam. Segundo, afinidade, orientação. As moléculas do reagente devem bater para que nesse choque forme-se o produto. Então, essa colisão deve ocorrer de forma orientada. A gente deve ter uma orientação na hora da colisão. E o terceiro fator é a energia. Não basta você ter afinidade, orientação e bater muito rápido ou muito devagar. Tem que bater com a velocidade adequada para que aconteça a reação. O momento de máxima energia é chamado de complexo ativado ou molécula transitória. Quando você tem o complexo ativado, também chamado de molécula transitória, você está no momento de máxima energia. Ele nem é reagente, nem é produto, ele é um intermediário. Agora, o mais importante é que você entenda, ao chegar no complexo ativado, não há nenhuma garantia de que a reação vai ocorrer 100%. Ela só vai ocorrer se você fizer o quê? Se você tiver a afinidade, orientação e energia. Tendo isso, vai ter a reação química. A energia para que uma reação se inicie é chamada de energia de ativação. Muito bem, que é a energia mínima para que uma reação ocorra. Então, quanto maior for a energia de ativação, mais lento é o processo. Então, a energia de ativação é um limite. Você só começa a reação se passar aquele limite, certo? Bora ver o que a questãozinha da FUVEST trouxe para a gente. Vem comigo. Olha aí, professor, ele bota aí, ó. Os movimentos das moléculas antes e depois de uma reação química obedecem aos princípios físicos de colisões. Para tanto, cada átomo é representado como um corpo pontual, com uma certa massa, ocupando uma posição no espaço e com uma determinada velocidade, representada na forma vetorial. Costumeiramente, os corpos pontuais são representados como esferas com diâmetros proporcionais à sua massa atômica. Isso quer dizer que quanto maior for sua massa atômica, maior é o raio, maior é o diâmetro, tá certo? Aí ele diz, considerando um referencial no qual as moléculas neutras encontram-se paradas antes e após a colisão, a alternativa que melhor representa o arranjo de íons e de moléculas instantes antes e instantes depois de uma colisão que leva à reação entre o fluoreto mais o CH3CCl, produzindo CH3F e o ânion cloreto. Vê bem, pessoal, primeira coisa que eu quero que você entenda bem dessa questão. Olha aí, você vai ter um detalhe fundamental para resolver essa questão. Ler essa figura vai lhe ajudar muito. Ele falou na questão claramente que o tamanho do átomo é diretamente proporcional às suas massas atômicas. Então, hidrogênio 1, carbono 12, flúor 19 e cloro 35, o cloro é o maior, o hidrogênio é o menor, o carbono é o segundo menor e o flúor é o segundo maior.
E aí, quando ele diz isso, você vai ter uma representação entre o flúor, que é um íon, tá? O flúor, que é um íon, massa 19. Ele não pode ser o maior. Ele não pode ser o maior. Com isso, você mata imediatamente B e mata imediatamente E. Outra coisa que ele fala é que o choque acontece com H3CCl. H3CCl, olha, não pode ser esse, porque o Cl é o cloro. O cloro pesa 35. Então ele tem a maior, o quê? Se ele tem uma maior massa, ele tem também o maior tamanho, segundo a questão. Então tem que ser quem? Não pode ser letra A, porque aqui não é representação do cloro. O cloro está representado na letra B e está representado na letra C e na letra E. Mas tem um detalhe: na letra B e na letra E, o primeiro, que é o flúor, não está representado, porque o flúor vai estar do tamanho do cloro. E não pode. Dá para entender? Com isso, já matou. A resposta da questão é a letra C. Então, lembre-se, quando você diz que o flúor vai bater no CH3Cl, você tem que lembrar, tá certo? Que vai acontecer o quê, pessoal? A formação do novo composto. O cloro, como ele é, olha aqui, ó, C, a bolinha menor, H, o menor de todos, e o cloro tem que ser a maior bolinha. Não pode ser nem letra A, nem letra D. Ah, mas podia ser B, C ou E. É verdade, mas olhe para o primeiro. Quem está batendo primeiro é o íon flúor, que não é maior. O flúor é menor do que o cloro. Então, esse que bate tem que ser menor do que o cloro. Então, olha para aí. Pode ser letra B? Não pode. Pode ser letra E? Não pode. Então, tem que ser quem, pessoal? Só pode ser a resposta da questão, letra C. Então, a questão foi baseada exatamente no tamanho. Como ocorre, pessoal, conservação na quantidade de movimento. Isso, olha, tem uma conservação na quantidade de movimento. A velocidade do fluoreto, que tem uma massa menor, tá? Vai ter uma flecha maior. É muito interessante isso, né? Porque ele fala que é vetorial, tá? E será maior que a do cloreto, que é uma massa maior, logo a flecha é menor. Então, você poderia fazer pelas duas pegadas. Questão interessantíssima. Eu acho que se você está com alguma dúvida, olha ela de novo e qualquer coisa procura a gente. Então, pessoal, entendeu qual foi a sacada da questão da FUVEST, né? Eu sempre bato palma para a maioria das questões da FUVEST. É uma prova equilibrada, nada de pedir na primeira fase questões que sejam dificílimas, fora da realidade, mas que você tem que ter uma sacada. É muito bom, tá? Um beijo, espero você na minha rede social, Gustavo B. Holanda, e também no nosso canal do YouTube. E aqui na academia sempre, que é a nossa casa. Tchau, pessoal. Beijão.